Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Seu Direito, e o nosso assunto de hoje é a contabilidade. Como é que anda a sua empresa? Você já formalizou o seu negócio? Você já pensou nos riscos trabalhistas que você corre? E como é que fica a questão do planejamento tributário? Olha, são muitos assuntos. E hoje nós trouxemos aqui duas pessoas que trabalham numa empresa chamada Astec, que tem quase 50 anos de mercado aqui em Ribeirão Preto e região também. E claro, com essa tecnologia deve atender o Brasil todo e talvez fora. E nós vamos conversar com o Danilo Campos e também com a Luciana Abrão, que são contadores e trabalham na empresa já também há bastante tempo. Eu tenho certeza que vão gostar do assunto e quero agradecer aqui a participação de vocês, aceitando o nosso convite, poder falar para a sociedade sobre a vantagem de se formalizar, de ter um negócio certinho, evitar autuações, multas, riscos trabalhistas, enfim. Nós vamos falar para você que está nos ouvindo sobre todas essas dicas que as pessoas têm e também assuntos importantíssimos sobre tributação, enfim. Vocês vão gostar, acompanhe aí. Quero começar, Danilo, perguntando para você, conta um pouquinho para a gente da Astec, que é a empresa que vocês trabalham. Oi, Lário, obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com você, né? E com todo mundo, né? Na verdade, explicar um pouquinho sobre contabilidade. Bom, a Astec é uma empresa aí que já está há muito tempo no mercado, né? E assim como médico, assim como qualquer tipo de profissional, a contabilidade tem várias vertentes, né? Tem vários ramos ali que a gente pode seguir. Hoje a Astec atua na área de consultoria e compliance para empresas, ou seja, o que isso significa, basicamente? A gente atende ao fisco, né, todas as obrigações, todas as necessidades das empresas, de todos os regimes tributários, e a gente proporciona também uma consultoria, né? A gente traz para o cliente não só a entrega dessas obrigações, né, que a gente usa muita tecnologia embarcada nisso, mas a gente também tenta proporcionar consultorias para tomar as melhores decisões tributárias dentro da legislação que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente que sabe... não é fácil, né? Não é absolutamente... E está mudando, né? Empreender no Brasil é meio como falar da reforma também tributária já, só questão de regime tributário. E um preventivo também, né, Danilo? A gente trabalha muito no... Bom, né, também agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui, falar um pouco da Astec, dessa nossa área. Mas complementando aí o que o Danilo estava falando, a gente atua também nesse preventivo, né, do cliente. Sempre com aquele olhar, evitando, né, no caso a minha área trabalhista, evitando que haja aí condenações, enfim, né, tanto na área jurídica, judicial, quanto na área de fiscalização. Então, a gente atua bastante nessa prevenção também. Para eu entender, e a pessoa que está nos assistindo também, conta para a gente como que é uma jornada de um escritório de contabilidade. Você falou assim, a Luciana falou, na minha área é assim, né? Que estão falando só de contabilidade, é o contadorzinho lá, com aquela máquina clac, quer dizer, não tem mais nada disso, tem o e-social. Como é que é dividido, Luciana, assim, um escritório de contabilidade? Eu tenho curiosidade de saber como é que ele é dividido. Assim, como você chega e fala assim, não, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui a gente faz isso. Sim. Como é que é? Em regra, né, a maioria dos escritórios, o nosso é assim, mas a maioria é assim. Escritórios, né, de um porte um pouco maior, a gente divide por setores, né? Então, tem o setor contábil, o setor fiscal, o setor trabalhista, que é o departamento pessoal, né? Não é um RH, o departamento pessoal. E aí depois tem toda a parte da legalização também de empresa, abertura, encerramento, alterações. Então, normalmente a gente faz essa divisão por setores, até para especializar melhor, né, quem está trabalhando em cada área, porque a legislação, né, você melhor que a gente sabe o quanto é complexo em cada área. Então, para que uma pessoa entenda de todas as áreas, é muito complicado, porque são muitos detalhes, né? Então, a gente faz essa divisão por setores, onde cada setor se especializa naquela área. Vamos pensar assim, eu sou um empreendedor, eu tenho lá meu carrinho de lanche, eu tenho lá minha empresa de história de advocacia, eu tenho lá minha clínica médica, enfim, todas as áreas, eu preciso de um contador, que todo mundo precisa de um contador, né? Todo mundo. Não tem jeito, né? Quer dizer, tem duas coisas certas na vida, né? Quer dizer, a morte, né? Tributo e o contador. Exato. Três, né? Eu chego lá, Luciana, eu quero o serviço de vocês, né? O que vocês fazem? Vão me dar a documentação, como é que funciona o início de um negócio, de uma relação do empresário com o contador?
Então, se for para abertura de uma empresa, então o empreendedor ele quer iniciar, né, um empreendimento, nós vamos primeiro orientar em relação à parte tributária, né, Danilo? Qual o melhor regime que aquele tipo de segmento se encaixa, né? Sempre buscando ali o menos oneroso para o cliente de impostos. Então, a gente vai fazer essa análise, quem são os sócios, qual o segmento, qual o regime tributário que fica melhor, né, para ele. E aí, né, alinhando todo esse processo com o cliente, a gente dá andamento na abertura, que é essa parte da legalização, contrato social, toda essa parte burocrática. Legalização na prefeitura, né, que é muito importante antes de qualquer E coisa. cada município deve ter uma regra diferente. Né? Sim, e a gente precisa estudar a legislação das prefeituras, até a viabilidade, né? Isso, na verdade, até uma coisa que a gente alerta muitos clientes de que antes de abrir a sua empresa ou até fazer uma locação de um imóvel, por exemplo, Sim. a gente pede para passar isso para o contador, né, para o contador verificar perante a prefeitura se aquele imóvel, aquele endereço pode ser aquele ramo de atividade. Aquele ramo de atividade dentro daquele endereço. Você tem a viabilidade. A viabilidade, né? Vamos falar sobre esse regime tributário, já que a Luciana disse, né? Dá pra gente falar assim, ó, existem X regimes tributários? No Brasil, a gente tem basicamente aí 3 regimes tributários que a gente poderia discorrer o dia todo sobre eles, né? A gente está passando pela reforma tributária, né? Mas hoje, o que todo mundo precisa saber e ainda está valendo, tá? Eu falo brincando para os clientes que toda empresa nasce lucro real, que é um regime tributário que não tem exceção. Qualquer empresa pode ser lucro real. Depois a gente começa... Seria o gênero, fala assim, olha... Vamos começar pelo lucro real, mas vamos ver se tem coisa melhor para você. Exatamente, é isso que eu ia falar. Agora a gente começa a entrar nas exceções. Quais são as outras 2 exceções? O lucro presumido e o simples nacional. A grandíssima maioria dos empresários hoje no Brasil estão dentro do simples nacional. Tá? Então vamos lá, vamos falar, porque pessoas estão assistindo às vezes falam, cara, o que é esse negócio de lucro presumido e o que é esse negócio de lucro real? Isso. Conta pra gente, o que é o lucro real, o que é o lucro presumido? Bom, simples, né? Eu sei que é bastante coisa, mas só... simples que não tem nada de que o simples que não tem nada e a gente poderia discorrer bastante sobre o simples aqui, mas é o mais importante, eu acho que todos precisam saber. O lucro real, como o próprio nome diz, é o lucro, é o tributo em cima daquele lucro verdadeiramente auferido na empresa, tá? Então, a gente faz uns levantamentos contábeis, a gente tem o demonstrativo de resultado do exercício e lá demonstra o lucro. O lucro, a gente aplica o imposto de renda e contribuição social, tá? Então, se a tua empresa tem um lucro baixo, é um regime tributário importante, tá? Entre outros tributos também que a gente aplica sobre o faturamento, PIS, COFINS, ICMS, ISS, né? O lucro presumido já... Também, como o próprio nome diz, ele presume-se um lucro, ou seja, o governo te dá a possibilidade de você usar o seu faturamento, aplicar uma presunção do lucro, tá? Então você vai pegar uma porcentagem desse teu faturamento, presumir esse lucro e aplicar os impostos em cima disso. Qual dos dois compensa mais? Não sabemos. A gente precisa pegar o ramo de atividade, precisamos pegar o faturamento e a gente analisar de forma global a empresa. Isso que é o planejamento tributário. Sim. Exatamente. São contas complexas. Tá, então vamos lá. O lucro real como uma regra e as exceções, o lucro presumido e o simples nacional. Isso. E vamos falar do simples nacional, que não é tão simples assim. Acho que é a Luciana que cuida disso, né, Luciana? Todos nós cuidamos. Então vamos lá. Geral. Então nós temos o lucro real, com exceção do lucro presumido. Podemos dizer para as pessoas que fazem imposto de renda que seria praticamente um paralelo entre imposto de renda completo ou simplificado? Sim, eu acho que só uma analogia. A forma do presumido e do simples são formas mais fáceis de apuração de imposto, tá? Inclusive demanda menos, inclusive, do próprio contador. O contador, no momento em que você tem uma empresa lucro real, é uma empresa com muito mais demandas contábeis. Então a gente tem obrigações acessórias a entregar ao governo, ou seja, a gente tem que cumprir exigências do governo muito maior que a das outras empresas. Tem que ter recibo de tudo que entra, tudo que sai. Até porque as despesas, né, elas vão abater na apuração do lucro. Então, quanto mais despesa a empresa tem, né, uma folha de pagamento alta, despesas na operação, aí que tem a vantagem, né, porque aí o lucro é menor
Então, consequentemente, o imposto vai ser menor também. Mas eu gosto, Lário, de falar que toda empresa, toda, Simples Nacional, presumido ou lucro real, tem que manter sua contabilidade como se fosse lucro real. Exatamente. Né? Eu acho que é importante, por quê? Para o empresário entender o que realmente ele está tendo de lucro, de faturamento, separar a pessoa física, separar a pessoa jurídica. Então, falar que o lucro real precisa ter uma contabilidade e as outras não, eu não gosto desse discurso. Eu acredito que todo escritório de contabilidade, todo empresário tem que se preocupar com isso. Trabalhar com os detalhes é importante, claro. Né, para evitar. E o Simples Nacional, que não é simples? Bom, Simples Nacional, como eu disse, a grande maioria das empresas, né, são microempresas ou empresas de pequeno porte. Inclusive o MEI, né, o microempresário individual, ele está dentro da legislação do Simples. E o Simples é uma legislação que vem a cumprir uma exigência da própria Constituição Federal, porque a Constituição exige que empresas de pequeno porte ou microempresas precisam ter um tratamento diferenciado. E o legislador trouxe esse tratamento diferenciado, tá? Só que virou uma coxa de retalhos a legislação do Simples Nacional. No começo, quando foi instituído a lei complementar do Simples Nacional, colocou-se algumas atividades. E com o tempo foi se adicionando outras atividades. Hoje... Os puxadinhos. Os puxadinhos legais, né? E hoje a grande maioria das atividades, 99%, pode ser Simples Nacional. Só que vamos lá, nem sempre o Simples Nacional é uma boa saída para os empresários. Por quê? Dentro da própria lei, essa complexidade da lei, existem variações nas alíquotas. Então, tem alíquotas mais altas, tem alíquotas mais baixas, de acordo com o faturamento. Aí envolve também a parte da Luciana, da folha, né, de pagamento. Tem atividade que o INSS está dentro da alíquota do Simples, tem atividade que o INSS está fora. É por isso a importância, né, que a gente sempre fala desse estudo, né, desse planejamento tributário. Porque às vezes fica essa ilusão, né, que estou no Simples, eu tenho que estar no Simples. E a gente, nesse estudo tributário, nesse planejamento, a gente enxerga muitas vezes, conclui que não é a melhor vantagem para o cliente. Às vezes o lucro presumido é melhor. Exato. Então quer dizer... E o MEI fica onde? Ele está O MEI tem uma tributação totalmente diferente. O MEI, na verdade, apesar dele ser considerado... Né? São as empresas que atingem até 81 mil de faturamento anual, né? E o MEI, apesar dele estar dentro da legislação do Simples, ele tem um tratamento diferenciado, né? Eu acho que foi uma grande jogada isso, né? Porque existia muita informalidade. Sim. E aí veio a legislação do MEI para tirar esse pessoal da informalidade, para eles minimamente contribuírem para a Previdência. Então, apesar de ser pouquinho, 81 mil lá no ano, mas a gente consegue atingir com essa legislação muitos contribuintes e com isso contribuir, né? Que eles pagam, que é um valor único, né? Que já inclui a contribuição previdenciária. Quer dizer, já dá a eles essa garantia de um benefício, né? Porque esse pessoal, muitas vezes, aí, diante de uma situação de incapacidade, não tem condição, não tem como trabalhar, não tem a segurança do seletista, né? Então, ele tem pelo menos ali um salário mínimo, garante uma aposentadoria, né? E o MEI ele pode ter um empregado só, né? Isso, só um salário mínimo, né? Isso. É o pequenininho mesmo, é ali aquela costureira, é o pipoqueiro, aquele inclusive que tem a lista, né, de quem pode ser MEI, né? Existe. Todo mundo pode, né? Alguns profissionais liberados. Quantas manicures, né? Que nunca cabeleireiras contribuíam, né? E foi uma jogada mesmo, né? Porque com o CNPJ a pessoa tem acesso a crédito, né? Sim. Enfim, formalização, né? Da pessoa que trabalha ali num pequeno negócio, né? Sim. Na experiência de vocês, o que vocês têm visto mais? Pessoas começarem pequeno e crescer ou pessoas começarem a quebrar? Nossa, a gente tem de tudo, né? Uma coisa assim, o que eu percebo, assim, até eu acho que pode virar até como uma dica. Eu percebo que as pessoas que têm mais sucesso na hora que vai empreender são aquelas pessoas executoras mesmo. Não que tenham o perfil de execução, mas aquelas pessoas que pegam uma ideia e tiram do papel. Eu aconselho sempre os clientes,
começa a fazer. Por quê? Quando você está inovando, quando você está começando uma atividade, você vai se deparar com situações que você não previa. Então começa, né? Começa a entender mercado, você começa a fazer mudanças muito rápidas ali para tentar atender as necessidades daquele mercado, mas só consegue entender isso quem realmente faz. Tem gente, a gente percebe muitos clientes que têm ideias maravilhosas, ideias que ficam ali naquele mundo das ideias, acaba não executando e quando começa a fazer, faz de uma maneira muito simples e acaba quebrando. Então as pessoas mais executoras, as pessoas que botam o negócio para andar, Regaça a manga ali, regaça a manga e faz e consegue entender o próprio negócio na prática, sabe? A gente vê muito sucesso nisso. Quem fica muito no mundo das ideias, a gente percebe que... Sem deixar de lado também, né, a administração, porque a gente também percebe em algumas áreas que a pessoa está muito focada no segmento dela, ele é especialista naquele negócio, mas ele deixa de lado a administração da empresa. Então, onde tem essa confusão de pessoa física com pessoa jurídica, é verdade. O faturamento acaba indo para o bolso da pessoa física, ele não sabe o que é o lucro, o que é... Enfim, acaba virando aquela confusão. Tem que ter umas noções básicas, Sim, né, para poder aí a importância, seguir. né, novamente, como o Danilo falou, da escrituração contábil, que vai mostrar, e dessa assessoria, né, do contador, para mostrar para ele como que deve ser feito essa divisão, o que é o prolabore dele, o que é a retirada de lucro, né? O que é o faturamento da empresa, porque a gente percebe que muitos se perdem porque eles estão focados ali, principalmente em atividades intelectuais que exigem, né? Eu vou mexer. Às vezes as pessoas não enxergam que elas são uma empresa, Sim. né? E tem que tratar o negócio como empresa, né? Você tem um artista plástico, fala, nossa, eu sou criativo, eu faço tudo, só que minha empresa não dá certo. Cara, você não está tratando você como empresa, você está tratando você como criador de uma obra, né? Sim, e a gente percebe isso, a gente percebe pessoas muito capazes intelectualmente, pessoas com ideias maravilhosas quebrando. Porque a gente percebe que fica muito nesse ambiente das ideias, nessa que eu tenho um produto inovador, eu tenho uma ideia, um serviço que eu estou prestando, tá, mas coloca em prática. Vê se eu brinco que a sorte só atinge aqueles que realmente levantam do sofá, né? Mas ninguém tem sorte deitado no sofá, né? Quando você tá na rua, quando você tá fazendo as coisas, aí você fala, nossa, eu tive sorte de conhecer uma pessoa, ou tive sorte de me deparar com um cliente bom. Não, espera lá, você né? tava lá, né? Você tava lá no lugar certo, na hora certa. Exato. Mas nem sempre na hora certa tem o lugar certo. Às vezes você não encontra também, mas tem que tentar. Tem que tentar, né? Tem que claro. tentar. Vamos falar sobre, já falou folha de pagamento, sobre essas desoneração da folha de pagamento. Isso ultimamente a gente tem ouvido falar muito, inclusive novela, o ministro, né, da Fazenda falou muito sobre desoneração. Vamos ter que fazer uma reforma da Previdência para, se não tiver a desoneração da folha de pagamento. Sim. Então, quer dizer, oneração e desonerar. Oneração tudo bem, né? Você vai ter que pagar a sua folha de pagamento. Reoneração, né? Eles vão reonerar. Essa questão da desoneração entra até nesse item aí que nós falamos de planejamento tributário, né? Porque é um fator importante, vai impactar nesse cálculo. São apenas 17 segmentos que ainda permanecem nesse regime. 17? Nesse regime. A desoneração começou lá em 2011. Então, ela é o quê? A substituição do INSS patronal sobre a folha, que é 20% sobre a folha, né? Ela é substituída por um percentual do faturamento, varia de 1 a 4,5% conforme o segmento, né? E isso, então, vem sofrendo mudanças, essa legislação vem sofrendo mudanças desde então, e agora está nesse impasse, né? Essa guerra aí do governo com o Congresso, porque ela havia sido prorrogada novamente, ela vem sofrendo prorrogações, né? Mas o governo se preocupa, obviamente, com essa perda de receita, né? De arrecadação, e então ele quer colocar fim nesse regime por N motivos, tanto pela arrecadação quanto até pela vamos assim dizer, o privilégio de alguns segmentos em detrimento de outros, que aí entra nessa questão de fazer uma diferença entre as empresas. É uma questão política, é uma questão que afeta o país, porque esses segmentos empregam muito, então isso impacta, e aí então está nessa guerra de
prorroga a lei, aí vem o governo e solta uma medida provisória, cancelando, enfim, o STF entrou no meio. Como Insegurança sempre. jurídica Uma insegurança Gerou jurídica uma muito insegurança grande, né? jurídica imensa. A gente Porque tem- a perda de receita é muito grande, né? De Sim. 20 para 1% ou até 4,5%. É que a base de cálculo é diferente, mas em porque uma é sobre regra, faturamento e a outra é sobre, em sobre regra, folha de salários. em regra há uma grande vantagem. Então, para o empresário é complicado. Como que eu vou ficar? Esse ano ficou muito incerto, desde o final do ano. O que eu vou pagar? Porque até março era uma coisa, abril já ia ser outra, depois prorroga, volta. Enfim, recentemente o governo, né, entrou num acordo aí com o legislativo e decidiram então reonerar gradativamente a folha, né, até que ela seja extinta em 2027. Então, esse ano vai ficar como está a legislação. A partir do ano que vem começa a reonerar gradativamente, 5%, 2026 10%, até que 27 seja 20% novamente. Então, dessa forma, pelo menos, há um tempo aí para o empresário se Mas isso já está programar. definido já. Foi aprovado no Senado, né? Então ainda está para ser publicada, mas já foi anunciado. Então acredito que não vai se tenha mais resolver. alteração. Pelo menos fica mais seguro, você sabe quanto vai ser tributado e fica mais Sim. fácil, né? E aí, então, onde que impacta nessa questão do planejamento? Porque hoje a gente faz o planejamento considerando, por exemplo, uma empresa no lucro presumido, ela não tem o INSS patronal da folha, tem lá 1% do faturamento. Agora, como que vai ser o ano que vem? Como que vai ser 2026? E é complicado até para o empresário, porque ele tem que ter uma visão do futuro. O que vai ser? Não adianta fazer esse estudo com o passado. Eu tenho que fazer com Tem que o futuro. ter previsão, né? Por isso que é importante, como o Danilo falou, o empresário ter a empresa nas mãos e ele ter essa visão, um planejamento. O que eu pretendo para 2025, para 2026? Porque é uma decisão que depois não pode ser voltada atrás. Decide-se no mês de janeiro e tem que ficar o ano inteiro. Se lá em junho não é mais vantagem esse regime, por exemplo, o faturamento explodiu, então Você vai ficar amarrado você vai até o ter que final do ficar ano ali, aqui. Aí você pode né? trocar todo ano. Todo começo de ano. Todo Aí, começo. se essa lei realmente for publicada, né, sancionada, a previsão é que termine mesmo no final de 2027. Contador, a vida do contador não tá fácil, né? Não, Lá- não, eu tô vendo, né? Você não pode falar com o contador. Antes você não podia falar com o contador até abril, né? Porque era imposto de renda. Agora ele foi para maio, você não pode, não pode falar até maio com eles, né? Então, já se o imposto de renda for para dezembro, eles vão ficar o ano inteiro, você não pode falar com o contador, né? Essa é a nossa vida. Vamos falar sobre um tema complexo aqui. Muita gente concorda, muita gente não concorda, mas enfim, vamos falar, temos que tocar no assunto da pejotização e os riscos trabalhistas disso, né? A gente tem aí mais 5 minutos para a gente conversar sobre esse assunto, né? Mas a gente verificou, né, que cada vez mais as empresas estão querendo pessoas que sejam pejotizadas, né? Tem a decisão do Supremo Tribunal Federal que quem tem um nível de esclarecimento não pode questionar, falar, eu tenho vínculo porque já não tem, sabe que assinou. Mas tem aquela pessoa que é muito simples, né? Que ela não sabe e às vezes ela é levada, induzida a erro, né? Vamos falar um pouco sobre pejotização. Vou deixar com a Lu, esse assunto. Então, Júnior, olha, eu te falo que pela realidade não só as empresas querem pejotizar, mas o próprio profissional, né? Principalmente com salários um pouco maior, e principalmente por conta do imposto de renda, que é 27,5%. Porque ele faz um prolabore e distribui o lucro, né? Exato. O empresário Isento, tem né? um prolabore, que se ele não tem interesse em contribuir para a Previdência, ele lança lá o seu salário mínimo e retira a diferença como lucro, né? Mas o empregado não. Então, se ele ganha 20 mil reais, ele vai sofrer os 27,5 ali na fonte de retenção do imposto de renda, né? E ele é obrigado a contribuir no teto, querendo ou não. Então, a gente vê esse cenário ali no dia a dia de profissionais exigindo mesmo, olha, eu vou ser contratado, eu quero ser PJ. E a empresa nos procura, né, perguntando, né, e o meu risco, como que fico? Então, nós ali numa condição de consultores, né, e somos conservadores, de orientar o cliente o risco que ele está correndo, a gente tem que mostrar a realidade. A legislação não acompanha o que acontece na realidade, não consegue acompanhar nessa velocidade. E, infelizmente, é uma situação temerosa, né? Porque a empresa pode estar ali formando um passivo trabalhista. Se ela tratar aquele
trabalhador, aquele profissional com as características de um empregado, principalmente a subordinação, e às vezes acontece, é uma pessoa que é um gestor de uma área, eu sou gestor da área financeira, ele está ali todos os dias na empresa, ele está respondendo pela empresa, às vezes ele está subordinado a uma diretoria, ou seja, ele tem características de empregado. Então, acaba ficando um cenário muito também inseguro. Muitas empresas fazem mesmo assim, por decisão própria, por exigência do profissional, por confiança, mas a gente sabe que depois lá na Justiça do Trabalho, isso pode gerar um problema bem grande. Então é importante aí também que haja um acompanhamento de um jurídico trabalhista que, né, também oriente o cliente de como seria para ele se defender lá numa ação trabalhista, que já não é a nossa área, né, jurídica, mas como conduzir esse contrato de uma forma que ele tenha mais segurança na hora de fazer essa defesa. Muito bom. Bom, gente, está chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas eu não posso deixar de perguntar para vocês como é que está sendo essa transição para o e-social e como é que os escritórios de contabilidade esperam ver a contabilidade para os próximos anos. Bom, é uma pergunta complicada, né? Prever o futuro, né? A gente faz aqui, é complicado. É no final aqui pra gente não ter muito tempo, exato. né? Na verdade, assim, assim como toda profissão, nós, pelo menos, estamos investindo muito em tecnologia, tá? Então, a velocidade da informação tá muito rápida. Então, os clientes da Astec, né? Todo o pessoal que participa disso, a gente tenta robotizar, a gente tenta trabalhar com inteligência artificial. Então, agora, vem a reforma tributária, né, que a gente poderia discorrer também aqui o dia todo. A gente está esperando que a tecnologia nos ajude muito, porque a reforma tributária vai acontecer, ainda é muito incerta, porque a gente depende de legislação, mas a gente vai trabalhar com contabilidades paralelas, então a gente vai ter uma fase de transição, então a gente vai ter a tributação, a regra, exatamente. A gente vai ter que fazer até 2030, vai ter uma transição, vários cenários. Então a gente precisa muito de tecnologia e a gente precisa de pessoas muito capacitadas para isso. Por isso que entra o contador, por isso que entra essa consultoria que todo contador precisa fazer. Não vai ser fácil, o profissional contábil vai precisar se adequar a isso e o contribuinte vai precisar entender. O empresário, ele precisa entender o seu negócio e precisa da ajuda do contador. Bom, gente, a gente está aqui no final do nosso podcast. Viu que foi rápido, né? A gente foi conversando, mas faltaram alguns assuntos. Eu vou convidar vocês para vir novamente para a gente falar sobre a questão das holdings patrimoniais também, um pouco mais sobre aberturas de empresas. Mas, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast de hoje. Agradecer aqui ao Danilo, a Luciana, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Adoramos. E levar essa informação para você que nos assiste. Aliás, convido você também para seguir, ver os nossos podcasts anteriores, que se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar o podcast Seu Direito. Gente, muito obrigado pela audiência, agradecer também a vocês e a Astec por ter liberado, que tempo é dinheiro, vocês devem estar loucos, um monte de coisa para fazer, né? Então, obrigado a todos vocês, espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.